Tem algum louco por Jesus aí? Eu quero que você rape essa goela sua aí. Faz assim, ó. Eu vou perguntar de novo. Você vai gritar como se fosse gol do Brasil contra a Espanha no finalzinho do jogo. Haveria nessa noite alguém que seja louco por Jesus! Amém. Deus é bom. Vocês não podem imaginar minha alegria nessa noite. Eu quero louvar a Deus por todos os pastores e liderança da Igreja Quadrangular, meus amigos, pastor Rinaldo, toda essa equipe linda que está trabalhando aqui para esse evento tão lindo acontecer. Agora, como eu faço o evento há mais de 20 anos, eu vou pedir uma salva de palmas agora, não aplaude ainda não, para um grupo de pessoas que nunca aparece. Eu estou fazendo o meu congresso lá agora na Lagoinha. Quando termina, esses caras não viram uma apresentação, não ouviram um sermão, não curtiram nada, mas sem eles nada aconteceria. Eu vou pedir para você aplaudir a Deus pela vida dos voluntários e obreiros que trabalharam para tudo acontecer. Aplaude bem forte! Vamos ler comigo Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vai acender, vai acender. Quem ama adorar a Deus com Baruque aqui? Baruque é lindo, esses meninos tocam com ele também. E eu sei uma coisa, Deus sempre guarda o melhor para o final. Então tem muita coisa para você amanhã. Se prepare, porque o Inconformados desse ano vai ser um divisor de águas na sua vida. Você crê? Amém? Vamos ler então Lucas capítulo 4, verso 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e no final deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dar a quem eu quiser. Verso 7: então se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem, com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminadas todas essas tentações, o diabo deixou até uma ocasião oportuna. Eu quero falar algumas coisas e ao final passar alguns vídeos aqui para você. Vídeos bem rapidinhos, de 1 minuto. E aí nós vamos orar, porque ainda tem livres hoje ainda. Olha para cá. Tem um cara que está inconformado de você ficar inconformado. Quem é que está inconformado com a nossa inconformidade? É o diabo. Eu não gosto de falar do diabo. Falar do diabo é igual falar de pedofilia. Ninguém fala disso porque gosta, mas tem que falar. Eu tenho filho, eu tenho que saber sobre isso. Ninguém gosta de falar sobre câncer de cérebro, tumor. Ninguém gosta, mas tem que falar. A gente precisa saber sobre AVC, a gente precisa saber sobre assalto, a gente precisa se envolver em assuntos ruins, entre aspas ruins. E o diabo é um desses assuntos. Há muitos anos atrás Deus me deu uma mensagem. Eu sou pregador de um sermão só, e a única mensagem que Deus me deu para pregar é: seja louco por Jesus. Só isso eu sei pregar. Então eu gosto de dar moral para Jesus. Eu não gosto de falar do diabo, mas eu tenho que falar dele. Por quê? Porque todas as vezes que eu fiz eventos como está acontecendo em Inconformados desse ano, todas as vezes, sem exceção,
Quando termina o evento, aí o diabo entra com o seu plano em ação. Eu nunca vou me esquecer da vez que eu fiz um retiro com 2.000 jovens. E aí eu terminei o retiro com uma festa. 5 dias no meio do mato, a molecada transformada, menino largou o crack, gente que estava no lesbianismo largou, a vida foi transformada, entregaram o veneno que ia tomar porque ia se matar, uma confusão, o povo foi liberto. E aí eu saí caminhando de madrugada, atravessando o sítio onde a gente estava, para eu poder pegar alguma coisa. Nisso que eu estava caminhando, uma presença muito ruim chegou perto de mim. E eu andando no breu, não enxergava nada, só com a luz do meu celular. E aquela presença maligna falou assim: eles estão muito empolgados agora, porque o evento ainda não acabou, mas na hora que acabar eu pego eles na curva. Eu disse para ele assim: não vai. Ele disse: vou. Ele disse: não vai. Ele disse: vou. Ele disse: não vai. Ele disse: eu vou. Eu disse: então veremos. Ele disse: então veremos. Todo louco por Jesus tem uma sentença de morte sobre a sua cabeça. Assim como Herodias pediu a cabeça de João Batista, é impossível você ser um inconformado e o capeta não colocar um preço na sua cabeça. Um dia eu estava pregando numa cidade, quando eu acabei de pregar, o pastor apontou para o muro, falou: olha aquele muro ali, estava escrito assim: a cabeça do fulano vale 10 conto. Eu falei: o que é isso? Isso é um cara que tem aqui no bairro, que ele está perturbando todo mundo, então colocaram 10 mil reais de preço na cabeça do cara. E o povo está louco para matar ele, porque a cabeça dele vale 10 pau. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo: Lucinho, eu quero que você incomode Satanás a ponto de ter uma pichação lá no inferno com o seu nome escrito: a cabeça do Lucinho vale 1.000 conto. Eu quero que você provoque reuniões do inferno. Eu quero que você faça Satanás levantar de manhã, abrir o jornal e falar assim: mentira, velho, de novo? Esse cara, puxa, como é que cala a boca dele? Reunião! Chamar a capetada toda e falar: eu sei que vocês estão tudo de folga, Brasil, Espanha, mas nós temos que fazer essa reunião. Porque, cara, o cara lá dos inconformados não cala a boca, caramba! E nós temos que dar um jeito neles. Eu preciso que você saia daqui não sendo tão inocente a ponto de achar que nós vamos pular, cantar, ouvir e nós vamos sair de boa e o capeta vai falar assim: ai, dessa vez eu deixo, tá? Dessa vez eu não vou te perturbar com seus mesmos pecados domésticos de sempre, não. Você acha que nós estamos lutando contra quem? Se ele encarou Jesus, se ele partiu para cima de Jesus, e se ele fez um jogo mortal com Jesus, não vai fazer com a gente? Quem já viu o filme Jogos Mortais, ou viu o trailer, ou está mentindo? Levanta a mão. Quem não levantar a mão está falando mentira com força. Então levanta a mão todo mundo só para não... Eu sei que você viu pelo menos o trailer, então é isso. Aí eu só fiz isso para evitar de você pecar. Eu não vi, pastor. Lógico que viu, fica quieto. O filme teve 6, 7, né? 6. Aí todo mundo sabe: não, não é 7, é 6, pastor. Assistiu tudo igual novela. O que é o filme? É a história de um cara, não é demônio no filme, é um cara lesado da cabeça, que ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Então todo mundo que ele acha que é pecador injusto, ele pega a pessoa, leva para um lugar e arma uma pegadinha das trevas para arrebentar o cara. E ele sempre aparece no telão, na tela, e fala assim: oi, eu quero jogar um jogo com você. E no meu jogo você tem 30 segundos para cortar isso aqui, pegar não sei o que, antes que explode não sei o que lá. E o miserável nunca consegue libertar e sempre explode e morre. É ou não é? Esse filme, a minha irmã é formada nessa área, foi o maior sucesso de filmes do mundo. Nenhum filme foi tão assistido em tão pouco tempo e lançou tantos de uma vez. Esse filme retrata certinho o que eu e você vivemos hoje. Estamos num jogo mortal contra o diabo. Você quer ver que estamos? O diabo vem somente para roubar, matar e destruir. E se tem um povo que ele quer roubar, matar e destruir mais do que os outros, são adolescentes e jovens. Por quê? Porque vocês fazem a tendência. Sabe quem está pintando a cara e indo para a rua? São os jovens. Sabe quem dá moral para os esportes? Os jovens. As empresas não fazem produto para os velhos não, meu filho. Eu posso te falar? As empresas não fazem produto nem para os jovens mais, fazem para o pré-adolescente. Porque se um pré-adolescente gostar desse tênis aqui, velho, acabou. Ele vai usar essa porcaria o resto da vida.
Então você não é o público-alvo. O problema é que a igreja ainda não acordou. Para o capeta, 3 anos de idade é velho. Para Deus, 15 anos de idade, ele só tem 15 anos. Ele ainda não pode liderar um pequeno grupo. Olha que nojento. Ô mãe, eu posso ir para a vigília? Filho, você não pode. Por quê? Não, você tem 12 anos. Deixa o miserável ir para a vigília. Essa murrinha vai ficar dentro de casa vendo internet. Aí, estamos nesse jogo mortal. E o diabo tentando acabar comigo e com você. Por quê? Porque não é brincadeira onde você está mexendo. Você ficou amigo do maior inimigo dele. Automaticamente o seu nome subiu para o topo da lista do capeta. E ele dá a mãe dele para te arrebentar. Ele dá a mãe dele para você sair desse evento e continuar a mesma porcaria. É isso que ele quer fazer. Ele quer que você tenha só uma aeróbica. Você faz um Hadouken aqui e acabou. Jesus não te trouxe aqui para te ensinar a fazer um Hadouken. Ele te trouxe aqui para que a sua inconformidade dure para sempre. Só que enquanto a gente está aqui dentro, o capeta lá fala assim: isso. Não dou 2 semanas para eles esquecerem tudo. Porque 2 semanas eles não vão lembrar um sermão mais. Porque os crentes hoje viraram caça-show. Ai, aonde que está o Thales hoje? Ai, Ana Paula, onde é que está a Ana Paula? E o André? Ai, se não for o André eu não gosto, gente. Aí vira o Papa Congresso. Fica indo atrás de congresso, em congresso, em congresso. Ô sua porcaria! Você vai mudar de vida quando, hein, sua nojeira? Você já tem dentro da sua casa tudo que você precisa para ser um louco por Jesus. Sabe o que você tem? Sua Bíblia e seu joelho para dobrar e orar. Você sabia que eu tenho medo? Já estou falando dos meus amigos, eles são todos meus amigos. Todos vão cantar aqui, eu não estou falando mal deles. Eu me incluo no meio. Eu tenho medo desses nomes que eu citei aqui e outros terem mais moral com o jovem evangélico hoje do que o Espírito Santo. Eu tenho medo de chegar ali a Ana, o Thales, o André, o Baruco, todo mundo. Aí, tirou a foto comigo! E o Espírito Santo aqui assim: ô Espírito Santo, eu te amo, tá, fofo? Mas olha quem está aqui, cara. Ai não, meu Deus. Você sabe de onde vem isso? Vem lá do catolicismo, onde nós somos ensinados que a gente não consegue chegar até Deus a não ser por uma outra pessoa. Só que os reformadores meteram o pé nas doutrinas falsas. E o que os reformadores pregaram foi uma coisa só: Deus não tem antessala nem secretária. Para a gente chegar até Deus não precisa de mais ninguém a não ser dele mesmo, só de chegar diante dele. E o diabo então está nessa guerra contra nós, para nos destruir. Tem gente que tudo é capeta. Pastor, o seu cabelo está parecendo um chifre e um rabo. Vai ver capeta na sua mãe. No meu cabelo não. Ontem eu fiquei triste que eu estava dentro do avião. Aí eu estava assistindo televisão, eu estava assistindo a Ana Maria Braga. Aí ela estava entrevistando o Gustavo Lima. Aí o cara do meu lado falou: velho, seu cabelo tá igual ao do Gustavo Lima. Eu falei: eu te repreendo, Satanás. Tchê, 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 sai. Aí o diabo está tentando fazer esse jogo conosco, nos destruir, nos levar para a cova, nos arrebentar. E outros ignoram o diabo. Satanás pode aparecer na frente dele pelado, com um garfo na mão e falar: oi, eu sou Satanás. A pessoa fala assim: não, você só está nervoso, calma, vamos orar, que isso aí é um distúrbio da sua mente. Então tem 2 grupos de gente dentro da igreja evangélica: aqueles que vê capeta em tudo e aqueles que falam não tem capeta em mais. Irmão, nós precisamos de equilíbrio, amém?
Você nem vai ficar dando moral pro cara. Eu detesto crente que fica dando moral também pro diabo demais. Você assiste um filme, por exemplo, Constantine. O capeta aparece, tudo explode. Aí tem um anjo gay lá. Quem viu um anjo gay que aparece? Tem um anjo, quando ele chega, nada acontece. Você assiste um filme daquele, você sai do filme achando que o poder do diabo é só um pouquinho assim menor do que o de Jesus. Só que é mentira. Porque no livro do Apocalipse a Bíblia diz que com o sopro da sua boca, Jesus não vai lutar. Jesus vai entrar no ringue com Satanás no final assim. E a Bíblia diz assim, que no brilho da sua aparição, ele só vai chegar, o capeta vai dizer assim, ô velho, nós temos que ser muito loucos por Jesus, porque ele é o cara demais. O Anderson Silva abaixa o braço, pá! Jesus não vai nem levantar o braço. Deixa eu te falar, Jesus é o terror da capetada. Quando o nome dele chega no inferno, a capetada tem diarreia, corre todo mundo pro banheiro. Os demônios levantam de manhã e falam assim: ai Satanás, ora por mim, porque eu sonhei com Jesus, eu tive um pesadelo hoje. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Me acalma, me leva pro médico. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas, mesmo sendo um derrotado, um Zé Mané, um cabeção, um Zé Dendágua, ele continua enchendo nossa paciência. E ele continua com o nosso nome na boca do sapo. E ele continua escrito com o nosso nome lá no inferno. A cabeça do fulano vale 10 conto. Eu vou contar até 3, você vai falar seu nome. Você vai dizer a cabeça do, fala o seu nome, viu? A cabeça do Lucinho vale 10 conto. E nós vamos perturbar o capeta mesmo. Que é para isso que nós estamos aqui. Uma geração de inconformados que não vai rezar na cartilha dele. Nós não precisamos do lixo dele para ser feliz. Amém? Por que o diabo me odeia? Um jovem me ouviu pregar esse sermão, falou assim: por que o diabo me odeia tanto? Eu falei: cara, eu vou te explicar por quê. Quando nasceu minha filha, a Emily, eu fiquei louco. A menina linda, parecida com o pai. Aí fiquei desesperado. Eu curei o umbiguinho dela, eu dei o primeiro banho nela, foi muito legal. 2 anos e meio depois nasce o Davi. Nossa, aí eu perdi o rumo. Porque o Davi já saiu da barriga da mãe dele de moicano. E cara, eu fiquei apaixonado. E eu pedi para Deus uma menina e um menino, que eu queria saber o que era cuidar dos dois, para não vir esses pais folgados no final do culto. Ô pastor, você é uma bênção, mas o senhor não sabe o que é cuidar de um menino, que na sua casa tem... Cala sua boca, que eu tenho um de cada. Nojento. Então eu tenho os 2. Mas também não vou ter mais nada não, que eu não aguento. Aí olha para cá. Aí, quando o Davi nasceu, a Emily já estava largando a fralda, já não tomava mais mamadeira, já não tinha chupeta, bico, não sei como é que vocês chamam aqui. Ela já estava virando mocinha, metida, andando pela casa igual o Pato Donald assim. Quando o Davi nasceu, ela regrediu. Ela voltou a usar mamadeira, voltou a chupar a chupeta, voltou a usar a fralda, porque a competição chegou. E tudo era Davi. Ela chegava e falava assim: que menino chato, hein? E saía para lá. Nossa mãe, que menino nojento. Ela era boladaça, estava doida. Um dia eu estou na cozinha, estou ouvindo o chorinho do Davi assim: aué, aué, aué. Quando eu chego no quarto, a Emily tinha subido na cama em cima do Davi, e ela estava fazendo assim na cara dele assim, pá. Mas ela estava socando o Davi na paz do Senhor, mas enfiando o soco mesmo, desembolado. Eu cheguei e falei: Emily de Deus, que é isso, caramba? Ela saiu de si e falou assim: ele é um saco. E foi para lá. Lucinho, o que isso tem a ver? Agora você vai entender porque que o diabo te odeia tanto. Deus criou os seres todos, e dentre eles, um ser completamente gostoso. Esse ser se olhava no espelho assim, e cantava para ele mesmo assim: nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia.
E esse ser se achava tão delicioso que ele passou numa gráfica, mandou rodar um santinho, chegou na anjaiada, balangou o beiço federal, falou: irmão, vamos tirar o velho? Vamos tirar o velho? Vamos pôr sangue novo lá? Uma coisa deliciosa dessa, cheia de luz, porque o nome dele significa aquele que tem luz. Lúcifer significa aquele que tem. Não pode ser ator coadjuvante, brother. Eu tenho que estar na cena principal. Vamos tirar o velho? Vamos. Ele balangou beijo com a anjaiada. No final das contas, sabe quantos toparam a ideia do cara? 1/3 dos anjos. 1 em cada 3 anjos comprou a ideia dele. Resultado? O pau comeu. 2/3 dos anjos lutaram contra 1/3. E Deus, que não é de lutar com um funcionário triste, continuou assistindo televisão normal. Deus só falou: Miguel, resolve para mim lá que eu não vou mexer com lixo não. Falou sim, isso não está na Bíblia. Lógico que está. É porque você fica no Facebook o dia inteiro. Você tem que ler lá Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 conta a história da revolta que houve no céu. Irmão, olha para mim. Se teve guerra no céu, Apocalipse 12 verso 7 diz assim: e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, a antiga serpente, o diabo, e os seus anjos. Se teve guerra no céu, e se o capeta armou presepada para nego no céu, você acha que nós vamos sair daqui de bonito? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós ainda temos muito que provar. Nós ainda temos muito que provar que nós não vamos largar nossas esposas. Nós ainda temos muito que provar que nós não vamos trair nossos pastores. Nós ainda temos muito que provar que nós não vamos voltar para a pornografia. Nós ainda temos muito que provar que nós não vamos roubar nem mentir. Nós ainda temos muito que provar. Quando alguém duvidar de você, não fica com raiva não. Porque quando alguém duvida de você, pega aquilo ali, e ao invés de ficar com raiva da pessoa, só usa aquilo para provar que você é um inconformado de verdade. O tempo vai mostrar. Responda com a sua vida, não com o seu Facebook. Deixa o tempo passar. Sabe o que acontece comigo direto? Pessoas que meteram o pau em mim na internet e contam comigo: ô pastor, você te pede perdão, velho. Ô, você te pede perdão. Ô, por quê? Ah, eu meti o pau no você, mas eu vi que você é um imbecil. Você é crente demais, você é mó retardado. Você só é doido pregando, mas no normal, no dia a dia, você é Zé Mané. Sua fé é quadrada. Eu creio em orar, ler a Bíblia, ir para a igreja. Ah, você não é doido? Não, eu sou mó quadradão. Aí sabe o que aconteceu? Esse anjo caiu na terra, virou o diabo, o acusador, perdeu toda a sua beleza, toda a sua glória. E um dia ele estava andando pelas árvores do jardim igual o Sméagol. Só que o Sméagol é mais bonito. Aí ele parou assim e viu o Criador lá na frente abaixar. O Criador abaixou, pegou o barro e fez um boneco. Fez o Ken. Logo depois ele deitou o Ken e fez a Barbie. Quando o Ken olhou para os dois, falou: meu Deus do céu, que delícia os dois. Quem é mais lindo? Deus entregou um para o outro. E na hora que entregou a Barbie para o Ken, disse para os dois assim: vocês são minha delícia. Só que quem tinha o título de delícia era ele. Aquilo bateu lá dentro. E ele disse assim: tomaram o meu lugar. Deixa eu te explicar uma coisa. Se os demônios no final desse sermão vierem aqui e entregar a vida deles para Jesus, não tem chance para eles. Porque foi dentro deles que o pecado se originou. Eles não foram enganados, por isso eles não podem ser desenganados. Mas eu e você, nós fomos enganados. Por isso qualquer um nessa noite que vier à frente e entregar a vida para o Senhor, tem a vida eterna. E é isso que deixa Satanás maluco. Porque a história dele já está encerrada, mas a minha e a sua, não! Quem é de Jesus aqui? Deixa eu ver. Quem vai morar no céu aqui? Quem vai fazer raiva no capeta aqui? Eu tô rindo porque outro dia eu fui expulsar da irmã da menina. A menina toda gay, toda doidona, muito envolvida com lesbianismo. E a menina então caiu no chão, começou a rosnar. E eu estava de terno. Aí eu fui orar assim por ela. Ela pegou a minha gravata e puxou. Eu quase bati a minha cara na cara dela. E ela pegou e falou com a voz do Cid Moreira assim:
eu odeio você. Eu falei, ainda bem. O problema é se falasse que gosta de mim. Capetada tem raiva de você? Tem ou não tem? E aí, sabe o que acontece hoje? Toda vez que Deus te abençoa, sabe qual é a vontade que Satanás tem? Socar sua cara. Porque ele queria ter uma família, mas não pode. Ele queria ser feliz na sua vida financeira, mas não pode. Ele queria ter um relacionamento com Deus, mas não pode. Ele queria ter os pecados dele perdoados, mas não pode. Ele queria que a depressão dele tivesse fim, mas não pode. Ele queria que o inferno dele acabasse, mas está só começando. Agora na minha vida e na sua vida, tudo pode acontecer ainda. Então a raiva do diabo é que qualquer banguelo, qualquer desgraçado arrebentado, sem mãe, qualquer uma pessoa pode ter a vida transformada, mas ele não. Um livro meu chegou outro dia lá na cela do goleiro Bruno, lá, ex-jogador do Flamengo. O Bruno se batizou lá dentro do presídio. Aí você diz assim, como assim? Eu sou amigo do Guilherme de Pádua, membro lá da igreja, trabalha na igreja. O cara cometeu um assassinato, Cristo entrou na vida dele, transformou a vida dele. Satanás passa mal. Ele passa mal, ele fala assim, eu fiz esse desgraçado fazer isso, agora Jesus chega de bonito e muda a história do cara. E o meu trabalhão fica onde? Fica no quinto dos infernos. Eu profetizo nessa noite que tudo que o diabo fez para te derrubar vai dar em nada. E agora? Agora o plano do diabo é muito simples. O plano do diabo é assim, ó. Quando eu era menor, eu jogava War com as minhas irmãs. Quem já jogou War aqui? War. Você vai conquistando os países no tabuleiro, tem o mapa mundi, você vai conquistando os países. Quando eu via que as minhas duas irmãs iam ganhar de mim, eu virava o tabuleiro. A minha irmã virava, que isso? Absurda! Eu ia ganhar, tá? Você ia! Mas eu estava ganhando, não, você não ganhou. Terminou o jogo, você conquistou? Não. Então nem você ganhou, nem eu ganhei. Ela falava, mas eu ia ganhar. Ia não é ganhar. Você ia. Essa é a filosofia do diabo hoje, sabe qual é? Eu não vou ser feliz, você também não vai. Eu não vou ter uma família, você também não. Minha vida sentimental é ferrada, a sua também. Eu vou ter depressão e chorar toda noite, você também. Eu não vou ter dinheiro, você também. Eu não vou ter relacionamento com Deus, você também. Eu nunca vou firmar na igreja, você também nunca vai. E a filosofia dele é, me ferrei, vou ferrar todo mundo comigo. Vacilão que tiver perto de mim, eu levo comigo pro quinto do inferno. E eu estou vindo aqui te dar a real do plano dele. Nós não podemos brincar, nós não podemos achar que a gente está acima de nada. Pelo contrário, que Cristo abra os nossos olhos nessa noite para nós entender que essa guerra só termina no dia que você entrar dentro da Nova Jerusalém. Enquanto você estiver vivo, não vacila, cabeção, não vacila. E aí o diabo hoje faz o quê? Fica tentando pôr o povo no jogo mortal dele. Oi, eu quero jogar um jogo com você. E o meu jogo é fazer o inconformados valer de nada na sua vida. Então olha algumas coisas que ele faz. Quero te falar algumas regras do jogo dele, e aí nós vamos passar os vídeos, beleza? Primeira regra do jogo do capeta: ele quer te colocar decepcionado com Deus. Se você ficar decepcionado com o seu cabeleireiro, o que vai acontecer com o seu cabelo? Uma desgraça, né? Se você ficar decepcionado com o seu dentista, sua boca vai virar o quê? Uma jaula. Se você ficar decepcionado, sei lá, velho, com o seu professor, você vai virar um jumento. Se você ficar decepcionado com... vai aí. E se você ficar decepcionado com Deus? Você morre. Posso te falar uma coisa? Aqui dentro hoje, e no mundo inteiro, tem muito mais pessoas decepcionadas com Deus do que com o diabo. As pessoas é porque não tem coragem de falar, mas elas dizem assim, eu não sei por que Deus deixou meus pais divorciarem quando eu era pequena. Fazer o que, né? Eu não sei por que aquele relacionamento meu amoroso deu em nada.
Às vezes eu acho que Deus está de marcação comigo. Eu não entendo por que não cristãos prosperam tanto financeiramente. E eu assim, sabe, dou o dízimo, sou tão fiel. Mas sabe, a minha vida parece assim que cresce igual o rabo de cavalo, cresce só para trás. Eu não entendo, sabe, algumas coisas. Por que alguns irmãos morrem tão cedo e o Fidel Castro está vivo até hoje? Ai, é tão difícil. Cala-te boca. Então a gente não chega e joga as coisas na cara de Deus, mas a gente fica assim. Por que as coisas não acontecem? Por que eu oro e nada acontece? Por que eu jejuo? Será que eu estou pagando de otário de ficar subindo um monte? Será que eu estou igual um burro, está aqui no Inconformados? Eu podia estar tomando um gole ali fora e no final ia acontecer a mesma coisa comigo. Oi, o diabo quer te decepcionar com Deus. A Oprah Winfrey, apresentadora dos Estados Unidos, estava outro dia entrevistando Robert De Niro, um dos maiores atores do mundo. E ela perguntou para o De Niro, se Deus entrasse por aquela porta, o que você diria para ele? De Niro ficou de pé e falou assim, eu ia pôr o dedo na cara dele e dizer assim, o Senhor tem muita coisa para nos explicar, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa, é Deus que tem que dar explicação para a gente ou a gente para Deus? Nós é que temos que dar explicação para ele. É o mais forte que encurrala o mais fraco e põe o dedo na cara dele e fala assim, se explica aí, playboy. Por que eu te fiz nascer num lar cristão e você nunca se firmou comigo? É assim. Sabe quais dois caíram nessa conversa? Adão e Eva. A serpente chegou para Adão e Eva e falou, oi, quero jogar um jogo com você. E o nome do meu jogo é Deus é um otário. Por que Deus falou que não pode comer dessa árvore? Essa árvore tem endemoniada. Ô dona Eva, por gentileza, dá uma olhada para ela. Ela, olha aqui. Não, olha. Come. Tem nada a ver. Ô velho, na porta do inferno está escrito assim, inferno, lar dos nada a ver. Quem vive dizendo não tem nada a ver, só está carimbando o passaporte para ir para esse lugar. Tem nada a ver, gente, sair com o pessoal da faculdade. Eu vou ficar tomando guaraná, eles vão ficar tomando um gole, e eu vou ficar lá, e depois, sei lá, o que vai acontecer à noite, mas eu estou lá com eles. Tem nada a ver. Ih, pastor, você é chato, sou chato com força, porque eu tenho 2 filhos, e eu vivi o que você viveu há pouco tempo atrás, e eu só me ferrei toda vez que eu disse, tem nada a ver. Tem tudo a ver, viu, cabeção? Adão e Eva se ferraram. A porcaria do Adão ainda foi ouvir o raio da Eva ainda. Tinha que ter virado para falar, vai lavar a vasilha, caramba! Em vez de ficar de papinho com essa serpente aí. Já fez sua unha? O que você está conversando fiado com essa cobra? Ô bem, ele está falando que não tem nada a ver, que a gente pode comer. Cala essa boca! Sabe qual é o nosso problema? A gente é muito complacente com quem nos convida para o pecado, só porque a pessoa é nosso amigo. Tem que olhar na cara dela e falar assim, vai para o inferno. O quê? Isso mesmo, chupa essa manga, sai! Não, a gente fica assim, a pessoa no Facebook convidando a gente para o pecado, a gente assim, para, manda rostinho. O diabo quer te decepcionar com Deus. Olha para mim, não se decepcione com o Senhor. Ele é o seu inimigo, não é Deus. Deus é a resposta de tudo. Ele não é o problema. Ele é a solução. Em Jesus você tem a resposta para tudo que você precisa. Segunda regra do jogo do capeta, ele quer que você troque algo de muito valor por algo de pouco valor. Quem fez isso na Bíblia? O idiota do Esaú. Esaú saiu para caçar, era um mané, não pegou nada. Voltou em casa, o irmão dele, Jacó, fazendo um miojo. Chegou para Jacó e falou, Jacó, eu estou morto de fome, velho, eu vou morrer. Me dê esse miojo turbinado aí. Jacó falou, não sou sua mãe para ficar fazendo comida para você. Se você não pegou nada, o problema é seu, que você é um idiota. Falou, que é isso, cara? Falou, você tem que me dar alguma coisa em troca. Eu te dou o direito de ser o filho mais velho. Demorou, toma a sopa para lá, me dá o direito para cá.
Gente, Esaú trocou o direito de ser o tataravô de Jesus por um miojo. Sabe qual era para ser o sobrenome de Deus? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Mas Esaú rima com Jacu. Idiota. Ele trocou algo de muito valor por algo de pouco valor. Outro dia uma jovem chegou, Lucinho, deixa eu te falar com você. Você me conhece, eu sou filha da fulana, eu nasci aqui na igreja, tenho 16 anos. Assim, eu perdi minha virgindade agora com meu namorado. Ô menina sonsa. Mas eu estou pregando igual um retardado aqui toda semana contra isso, cara. Por que você fez? Não, pastor, deixa eu falar, tem mais. Eu engravidei. Não, menina, que vontade de bater não sei aqui. Eu não vou bater porque a vida já está te batendo. Mas eu sou um pastor meio doido, eu faço umas perguntas que ninguém faz. Eu olhei ela nos olhos e disse para ela assim: pelo menos foi gostoso? Não seja minha ovelha, viu? Você não tem estrutura para ser pastoreado por nego lesado igual eu. Sabe o que ela me respondeu? Teve ida minha no dentista para tratar o canal que foi mais gostoso. Ela perdeu algo de muito valor, que foi a virgindade dela, por causa de um Justin Bieber qualquer. Só porque o cara sabe cantar meia dúzia de música do Thales e decorou meia dúzia de versículos. O pastor é evangélico. Ô meu irmão, eu te apresento capeta no inferno, que tem o nome de evangélico, que é adesivo de versículo no carro. E o cara é o filho do Chuck, é o parente do anticristo, é o... Aprende isso aqui que eu vou te ensinar. Nem tudo que faz bé é ovelha. Inclusive no meio de Jesus, Jesus tinha 12 apóstolos. Um era um capeta completo. E foi Jesus que escolheu o cara. Ainda mais, olha aqui quanta gente tem aqui, Jesus. Ô Lucinho, você está xingando a gente? Tô. É lógico, é lógico. Não precisa ser profeta para saber que Satanás sempre manda os agentes dele para um evento desse. É esse que ficam reclamando de tudo. Ai, eu não aguento essas filas. Ai, eu não estou aguentando. Ai, meu Deus do céu, que vontade de ir embora. Que vontade de ir embora. Vai embora! Aqui, você saiu da sua casa e quer ter mais conforto fora da sua casa. Sério mesmo? Você é imbecil assim mesmo? Posso te dar um conselho? Cale a sua boca! Kamehameha, não sei. Não troque algo de muito valor por algo de pouco valor. Não troque algo de muito valor por algo de pouco valor. Não troque sua vida de oração por Facebook. Não troque suas amizades por internet. Não troque estudo simplesmente para não fazer nada. Você está formado em quê? Eu estou formado em axiologia. Ô imbecil, vai fazer um curso. Vai aprender chinês, que é a língua do momento. Inglês passou. As escolas na Europa agora, a primeira língua que se aprende na Suécia é mandarim. Quem não souber chinês está ferrado daqui uns dias. Chinês dominou o mundo, vai virar presidente de nós agora, qualquer hora dessa. O pessoal está falando de tirar Dilma e pôr um chinês lá que vai ficar melhor. Pelo menos a gente não vai entender nada que eles falar. Nós vamos falar. Yeah. Pelo menos celular Xing Ling para todo mundo vai ter, amém? Você já tem já, só você está querendo outro? Que a porcaria não funciona. No final, você não sei se tirar a foto que você. Ai, tá falhando, tá falhando. É o seu celular que está possesso. Aqui. Abre o seu olho. Porque ao sair daqui, o diabo vai tentar fazer você negociar algo de muito valor em troca de nada. Não caia nessa. Amém? Não caia nessa. Terceira regra do jogo do capeta, sabe qual é? Ele quer que você faça tudo do jeito que você quiser, sem dar satisfação a ninguém, sem achar que vai ter consequência amanhã. Sabe quem caiu nessa? Sansão.
Sansão, fundador do UFC, ele era um cara metido a gostoso. Sansão levantava de manhã e distribuía senha para a mulherada. Ó, vocês três eu vou pegar na parte da manhã, vocês na tarde e vocês à noite. Podia trazer as amigas também. E ficava nessa. Ele vivia a vida sem achar que ia ter consequência. Tipo, eu vou dar um beijo na boca de alguém aqui, por que isso vai me afetar? Eu vou ver um filme pornô aqui, por que isso vai me tornar pior ou melhor do que alguém? Eu vou deixar de dar meu dízimo, por que Deus vai me matar? O devorador vai sentar na minha casa. Vai nada, eu vou deixar de dar o dízimo e vou ficar mais rico. Sansão tinha essa cabeça. Sabe qual é o pior dia? Olha para mim, sabe qual é o pior dia da nossa vida? É o dia que a gente fica corajoso para pecar. É o dia que a gente perde o medo das consequências. É o dia que você levanta de manhã e fala assim: chega! Chega dessa palhaçada de não pode, não pode, não pode, não. Chega, eu vou experimentar e acabou e eu não quero saber de nada. Recebi um e-mail de uma jovem ontem. O e-mail chama Não Dá Mais. Não dá mais. E ela fala assim: eu estou com 29 anos, eu estou há 8 anos esperando em Deus, nada aconteceu. Minhas amigas piriguete, está todo mundo casando. Minhas amigas é tudo Bruno surfistinha, e parece que Deus está abençoando elas. E eu sou a imbecil idiota que está se guardando. Quer saber de uma coisa, Lucinho? O primeiro que aparecer na minha reta, crente ou não, eu vou para a cama com ele. Eu falei: por que você está me escrevendo isso? Ele falou: você sabe? Eu falei: quer saber não. E não quero te encontrar. Sai, demônia. O pecado é igual câncer de pele. Sabe o que os dermatologistas do Brasil estão ensinando? O sol que você toma aos 15 e aos 20, ele só vira câncer aos 40 e aos 50. Então muitas vezes você comete um pecado agora, nada acontece. Você fala: ó, não peguei câncer, não caiu um raio, vou fazer de novo. Eba! Leque, 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 leque. Mas lá na frente na vida, o pecado é igual aqueles cobrador que, velhinho, mas ele vem e bate a porta. Sabe qual foi o final da vida de Sansão? Ele virou o dengue da Xuxa. Quem lembra do? É o dengue? Como é o? Hã? Como é que é o nome daquele demônio? A praga. O praga da Xuxa. Quem lembra do praga? Ficava ali, entretendo o povo. Sansão virou o idiota da corte dos filisteus. É como o Anderson Silva hoje de saia, fazendo assim. É isso que o diabo quer fazer com a gente: ridicularizar a gente, fazer todo mundo rir da gente nas redes sociais, rir pessoalmente, falar assim: ah, fulano é até gente boa, mas tomou uma decisão errada na vida, olha o que virou. E todo mundo passar o resto da vida metendo o dedo na sua cara e rindo de você. Não erre, não erre, pense nas consequências. Quarta regra do capeta: ele quer que você use o poder que você tem. Ele quer que você reclame os seus direitos. Ele quer que você levante de manhã e diga assim: chega! Fiz tudo para todo mundo, ninguém me ajudou em nada, eu só pensei em todo mundo, a partir de agora eu vou olhar mais para mim, e eu vou cuidar das minhas necessidades. Nunca você vai ser mais parecido com Lúcifer do que quando você tiver uma crise de egoísmo, porque ele é o pai do egoísmo. O dia que você falar: agora eu vou pensar em mim, você está literalmente possesso. Só que não é de demônio não, é de uma coisa pior do que demônio, é de você mesmo. O pior tipo de demônio não é do inferno. O pior tipo de demônio, eu tenho uma frase no meu livro que diz assim: o seu maior inimigo não é o cara do inferno, é o cara do espelho. Tem gente que é tão bom em se destruir, que Satanás fica do lado assim: ó, velho, deixa um pouquinho para mim, cara. Não, tira a mão de mim que eu mesmo me arrebento. Não, sai para lá. E o diabo vem fazer você reclamar seus direitos. Olha algumas frases, olha quem caiu nessa conversa: o rei Davi. Davi um dia estava na sacada do palácio, já tinha comido, já tinha assistido a Angélica, já tinha visto ali de tarde, estava de bobeira andando, viu uma dona pelada, chamou o guardinha, traz a dona lá. Senhor, ela é esposa do teu general. Estou te perguntando nada não, boca fedida, traz a praga da mulher. Eu sou rei dessa birosca, eu não sou. Vem o rei com ela, ele vai para a cama com ela, e o Salmo 51 mostra o rombo, o buraco que teve no coração de Davi, desse tamanho. Sabe o que o diabo fala com a gente? Olha essas frases aqui, ele já falou comigo isso aqui 1 milhão de vezes, com vocês não, que vocês são mais crentes.
Você merece. Você anda tão cansado. Deus entende. É seu direito. Todos fazem. Tem até filhos de pastores que fazem. Engraçado que o diabo não mostra pra gente ninguém que está jejuando e orando, mas ele vai mostrar a gente do altar que pecou pra gente toda hora. Agora você vai medir a sua vida por causa que alguém aqui em cima pecou, deixou de pecar? Se alguém caiu no buraco aqui, você vai cair atrás? Hã? Não. Não caia nessa. Não seja como Davi nesse ponto. Quinto erro, quinta regra do diabo. Ele quer que gente sem Deus dirija a sua vida. Quem caiu nessa? Salomão. Salomão arrumou um monte de mulher, e as mulheres arrumaram um monte de deuses para ele adorar. Sassá, Sassá. Por que nós vamos ficar adorando só Jeová? Tem uns deuses tão bonitos no meu país. Vamos adorar ele. E a Bíblia diz que Salomão foi sábio no início da vida, sábio no meio da vida e um jumento no final da vida. É possível o tempo trabalhar contra você. É possível o tempo te deixar mais cínico, mais cético, mais chato, menos crente, menos apaixonado, menos inconformado. O tempo melhora tudo. Eu nunca ouvi uma frase mais mentirosa no inferno. Se Cristo não entrar na nossa história, o tempo só piora tudo. Tem essa de tempo melhora droga nenhuma. Toma cuidado com os Galvão Bueno que estão narrando a sua vida. Porque sempre vai ter gente do seu lado. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai responder o quê? Você vai deixar assim mesmo? Vamos lá, bate na cara dela, falar com ela. Quem você chama de melhor amigo? Eu estava pregando esse sermão um dia, acabou o culto, 2 jovens chegaram perto de mim e falaram assim: pastor, é o seguinte, nós somos amigos de todos os traficantes, prostitutas, cheirador de pó e puxador de carro lá do bairro. E nós somos aqui da igreja, e eu vou te falar, nós somos mais amigos deles do que do povo aqui da igreja, porque dentro da igreja tem muita hipocrisia, muita panela, e nós não vamos deixar de ser amigos dos caras lá não. O que você tem para me dizer? Eu olhei na cara dele, enquanto ele estava falando, eu falei: Espírito Santo, me dá uma palavra, que eu estou com vontade só de dar um soco neles. E o Espírito Santo me deu a palavra. Eu olhei para eles e falei assim: o Espírito Santo manda eu dizer para vocês o seguinte: ele manda dizer que ele vai respeitar a amizade sua com esse pessoal. Vai respeitar tanto que ele vai deixar vocês passarem a eternidade no mesmo lugar, que é para não separar os amigos. Sexto, o diabo quer que você faça loteria com a sua pureza. Ele chega para você e fala assim: oi, eu quero brincar com a sua sexualidade. Eu não sei como é que você se sente, mas parece que o mundo está tão pornográfico que o diabo está tentando transformar a gente em ator de filme pornô. Você vai ver uma venda de um carro na TV, eles colocam uma mulher pelada. A Copa das Confederações é mulher pelada. É pornografia para todo lado, de todo jeito. A internet, meu Deus do céu, eu fico imaginando o que essa molecada não está passando na internet, velho. O diabo, sabe como que eu me sinto todo dia de manhã? Parece que eu levanto todo vestido de branco, branquinho, bonitinho. Jesus me lavou, me enxaguou com o sangue dele. E o capeta é esse cara todo sujo no meio do barro, e ele fica o dia inteiro jogando barro em mim, e eu tento sair fora. E vai ser assim até o dia da nossa morte. E você não rebola não para você ver o rebolejo, se você não toma barro na cara. É trabalho nosso fugir do pecado, amém? Amém? Entrei no avião outro dia, sentei no corredor. E o avião parado, estava entrando o povo. Aí entrou uma mulher, o show das poderosas. Entrou toda poderosa, com uma bota, um decote aqui assim, que dava para fazer cirurgia nela sem tirar a roupa. Cabelão jogado para frente, essas caras de femme fatale, com a boca assim abertinha assim. Veio andando e me olhando. Eu estava lendo a Bíblia, gente. Quando eu levantei o olho, que eu olhei para ela, eu baixei o olho e falei: sangue de Abraão. Aí ela veio, eu falei: sai, vai. Aí quando ela passou, eu falei: vai, pomba, vai para trás. Ela pegou e sentou na fileira atrás de mim. Com um minuto que ela sentou, ela virou para o cara que estava atrás de mim e falou assim: eu me enganei, não é aqui o meu lugar,
é aqui na frente, do lado desse rapaz simpático. Falei, então já é mentirosa também. Ela levantou, e eu então fui pro corredor. Eu ia sair pro corredor para ela passar, porque não dá para passar os dois. Ela não deixou eu ir pro corredor. Ela passou me espremendo, fazendo sanduíche comigo. Aquele cabelão assim, de canechon assim. Passou me espremendo, eu sentei tremendo assim. Porque eu não sei você, se você já virou anjo. Haveria algum anjo entre nós aqui? Alguém já está no processo de angelização aí? Eu não, eu sou gente, eu tenho sangue, não é versículo nem óleo da unção aqui dentro de mim. Eu sentei tremendo, um calorão do inferno. E essa dona sentou assim na janela em um lugar vago. Eu peguei a Bíblia e falei, minha filha, me ajuda agora que nós estamos mal. Eu fiquei olhando para a Bíblia e não estava lendo nada. Acho que ela está até de cabeça para baixo. E ela pegou. Aí ela enfiou um negócio no ouvido e começou a cantar. Começou a cantar. E eu não dei ideia. Eu peguei e fiquei olhando para a Bíblia. Meu Deus do céu, Satanás ali, a Bíblia aqui. Aí ela pegou e levantou o braço da cadeira. Virou toda pro meu lado. Me olhou dentro do olho assim e disse assim: diz pra ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, você sério. Tramas do sucesso no particular. Solos de guitarra não vão me... eu quero você comigo, quero. Você sabe que eu fiquei triste e alegre. Sabe por que eu fiquei triste? Porque eu vi que ela achou que havia uma possibilidade de eu ir para a cama com ela. Isso me entristeceu. Mas eu fiquei alegre de ver o trabalho que Satanás dá para uma serva dele para me jogar na cama. Então eu tenho valor. Você tem valor. Se o diabo está seco para te destruir, é porque você tem valor. Não perca o seu valor. Não vira o que ele quer que você... Aí sabe o que aconteceu? Eu peguei e enfiei um iPod no meu ouvido e coloquei 3 letrinhas, P.O.D. P.O.D. Um rockão cristão na minha cabeça e Bíblia. Mas o chefe dela veio. O chefe dela é sempre muito educado, fala tudo bonito. Sentou entre eu e ela, cruzou as pernas, olhou para mim e disse: Lucinho, meu jovem, você está indo pregar em Vitória, fica tranquilo, puxa papo com ela não, só pega o celular, prega lá na igreja do seu amigo. Quando ele te deixar no hotel à noite, liga para ela e ninguém jamais saberá. É muito legal aqui pregando, mas a sua carne pede o pecado. Eu não teria coragem de abrir minha boca se algum dia eu tivesse traído minha mulher. Sabia que você pode trair sua mulher e seu marido antes de casar? Você fica beijando essas bocas nojentas que tem aí, você já está traindo o seu futuro cônjuge, viu, sua porcaria? Você faz favor de pôr baigona nessa boca, pinho o sol, antes de você beijar o escolhido que Deus tem para você. Olha para mim. Sabe quem caiu nessa conversa na Bíblia? Aminon. Aminon, filho de Davi, resolveu transar com Tamar, meia irmã dele. O cara ficou... Gente, a pessoa, quando ela dá brecha para Satanás, moça solteira apaixonar por homem casado, é o que eu mais atendo hoje. Não passo um dia da minha vida sem eu atender 2, 3 moças cristãs apaixonadas por homem casado. O que é isso? É você não ter limite, Satanás. Gente, olha para cá. Satanás está tentando transformar a gente num bando de Bruna surfistinha, entendeu? Num bando de maníaco do parque, num bando de gente tarada, louca, descontrolada, que não tem freio. Ele está querendo fazer a sua história virar uma história de terror. Não cai nessa. Aminon, sabe o que ele fez? Foi para a cama com a garota. Quando ele atingiu o orgasmo, sabe o que a Bíblia diz? E foi maior o nojo que Aminon sentiu por Tamar do que o amor que um dia lhe devotou. E ele se levantou e disse para ela: sai daqui, sua nojenta. É isso que o pecado tem para a gente: destruição.
Sétima regra do diabo: ele quer que você use atalhos para conseguir tudo que você quer fora do tempo de Deus. O diabo fica assim para a gente, ó. Olha o que o diabo usa para arrebentar a gente, ó. E aí, seu prego? Ó. Será que Deus perdeu o tempo? Está tudo acontecendo na vida dos outros. Será que Deus não está vendo quantos anos você tem? Será que Ele não está vendo as contas vencendo? Será que Ele não está vendo que você não casou ainda? Será que Ele não está vendo que você não... Aí o diabo põe a gente assim: ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai. E ele põe você numa competição idiota com todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa: se uma coisa acontecer na vida dessa menina aos 22, tem que acontecer na minha aos 22? A história de Deus na vida de cada um vai acontecer no tempo que Ele quiser, porque o tratamento de Deus com cada um é do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser que você case com 32, o problema é dele. Nós somos um bando de soldado raso, e a gente só bate continência, caramba. Ai não, eu estou decepcionado, porque as coisas estão acontecendo na vida de fulano, e na minha vida... Por isso que você está mal, por isso que o diabo te arrebenta. E o diabo fica assim, ó, eu tenho um atalho para você. Você quer um atalho? Eu te faço conseguir tudo que você quer em 2 tempos. Deus é um velho gagá, ele está devagar. Hoje, deixa eu te falar uma coisa: tudo que vem difícil vem para ficar, e tudo que vem fácil já chega dando tchau. É por isso que, por exemplo, ser feliz na vida sentimental é um negócio que tem que vir difícil mesmo, e os outros têm que meter o pau mesmo, e você tem que sofrer mesmo. Por quê? Porque é um negócio que vem para ficar, sua porcaria. Ah não, eu quero um namoro onde todos falam bem, onde todo mundo aplaude. Isso é Nárnia, Crônica de Nárnia. Você está querendo uma grande vitória sem luta? Muda de religião, cara. No cristianismo, dá sangue, sua porcaria. Ah não, eu quero as bênçãos de Jesus, assim, tudo purpurinada, chegando na minha vida, aí eu fico lindo. Só tem uma coisa de graça: salvação. O resto, Mateus 11:12 para você. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, e o que se esforça, se apodera dele. Larga os atalhos. O diabo vai colocar atalho para você. Vem por aqui. Leva sua mãe lá, sua porcaria. Eu vou no plano de Deus. O plano de Deus, as coisas só vão acontecer daqui a 10 anos. Mas vai acontecer do jeito certo e na hora certa. Outra regra do diabo, está acabando, hein? Ele quer que você o adore sendo apaixonado pelo dinheiro. Quando o diabo vê que nada está dando certo na nossa vida, ele tenta colocar a gente maniólatra. Ele fez isso com Ananias e Safira, 2 crentes que estavam dentro da igreja, e os caras venderam um lote e mentiram para o pastor a respeito do valor do lote. Os caras apaixonados por dinheiro, tudo deles é dinheiro. É possível nessa noite eu estar aqui pregando por causa de uma oferta. E aí? Quem sabe isso? Só Deus. Só Deus sabe se eu anunciei meu material, com que motivação eu anunciei o material. Deus é que sabe. Deus é que sabe por que a gente prega, por que alguém grava um CD. Não tem como entrar no coração do meu amigo André Valadão, não dá para saber. Não dá para saber porque que um evento acontece, não dá para saber. Mas uma coisa é certa: se você é de Cristo, a ganância e o amor pelo dinheiro não pode ser seu Deus. E o capeta vai tentar, porque ele tenta tudo. Tenta te transformar em gay, tenta te fazer beber uma pinga, tenta te fazer bater na sua mulher, tenta te fazer divorciar, tenta te fazer largar a igreja, tenta te fazer parar de ler a Bíblia. Não dá nada certo, ele fala assim: vou transformar esse cara num apaixonado por dinheiro. E aí ele começa tipo doido, tudo é dinheiro, da hora que acorda, da hora que levanta, dinheiro. Ah, velho, eu descobri uma coisa. Antes de eu ter Jesus, como é que as pessoas falam quando encontram na rua? Estou correndo atrás. Não é assim? Depois que eu encontrei a Cristo, o dinheiro vai correr atrás de mim. Se você correr para o centro da vontade de Deus, Deus vai mandar os recursos para você. Porque o Deus que dá a visão, dá a provisão. Eu vou repetir: o Deus que dá a visão, dá a provisão. Se Ele te der uma visão, Ele vai te dar o dinheiro. Fica calmo, não desespera não. O Espírito de Jesus acabou de me falar aquilo sim. Tem gente aqui nessa noite perguntando para mim: como que eu vou cumprir o ministério que o Senhor mandou eu cumprir? Como eu preciso de trabalhar, eu não posso abrir mão do trabalho para eu sustentar. Assim diz o Senhor: só faz o que eu mandei. Te chamar é problema meu, te sustentar é problema meu.
O seu trabalho é descansar em mim. Outro dia Deus falou comigo assim: Lucinho, sabe qual que é o seu trabalho? Me assistir trabalhando e calar essa boca sua. Deixa eu fazer, sai da minha frente, não me atrapalha não. Ele é que faz tudo, amém? Fica neurado por causa de dinheiro. Não é porque eu estou falando para você não trabalhar, nada disso não. Eu só estou falando assim: não põe seu coração nisso, não perde seu rumo por causa disso, não entrega seus carros na igreja porque conseguiu um emprego melhor. Ai pastor, eu abri uma empresa, agora infelizmente eu vou ter que parar de trabalhar na casa do Senhor. Encontramos uma irmã um dia na fila do pão na padaria. Ô minha irmã, você sumiu? Ah não, é porque eu fiz uma campanha na igreja para comprar um sítio. Falei, ah, tudo bem, e aí? Aí eu comprei. Então Jesus é um garçom agora, é um otário? Ô garçom, traz um sítio por gentileza. Ah, traz um marido dentro do sítio também, se tiver jeito. Aí ele traz, você pega e dá uma banana para ele. Quando você precisar dele de novo, você passa a mão na barriga dele igual o pequeno Buda para ele vir de novo. Penúltima regra: o diabo quer que você o enfrente sem orar, sem ler a Bíblia e sem jejuar. Ô gente, o capeta, quando ele chega num lugar, ele só procura uma coisa. Ele corre o olho e fala assim: tem alguém que ora aqui, que lê a Bíblia? Não tem não. Aí se não tiver, ele canta o corinho que ele mais gosta. Tá dominado, tá tudo dominado. Não existe vencer Satanás sem orar. Eu vou repetir: não existe vencer o diabo sem orar. Olha a frase que Deus me deu: o diabo não respeita quem não ora. Eu vou repetir: o diabo não respeita quem. Ele não respeita apóstolo, ele não respeita pastor, ele não respeita cantor, ele não respeita ninguém. Eu não entendo como é que um cara levanta pela manhã e na tora, o cara vive 24 horas sem ler uma Bíblia, sem orar. Depois acha ruim de dormir à noite com depressão. É lógico, você enfrentou os demônios do dia inteiro sem uma cobertura. Nós temos que buscar a Deus, gente. Você tem que aprender a orar desde cedo, desde pequeno, desde pequenininho. Eu fui com meu amigo na casa dele, e a casa dele é centro espírita. Meu amigo é o único crente lá. Aí cheguei lá na casa dele, o pai dele, dono do centro, chegou no quarto e falou: André, queria te fazer uma pergunta. Que hora você vai parar de orar? Eu não vou não parar não. Por quê? Ah, porque os Exu que baixam aqui em casa, aqui, eles mandaram te perguntar. Então por quê? Aí eles mandaram fazer outra pergunta também: você vai sair hoje à noite? Os Exu mandaram perguntar se eu vou sair já. Por quê? Porque eles falaram que enquanto você estiver aqui dentro de casa orando assim, não tem jeito de descer. Isso eu ouvi com esse ouvido aqui, eu ouvi. O pai, o dono do centro Macumba falar: você podia sair? Porque quando tem um crente de oração, o capeta não desce, velho. O André falou assim: fala para eles que eu vou pensar no caso deles, se eu estou afim de sair hoje ou não. Você tem que aprender a orar, a ler sua Bíblia, agarrar sua Bíblia. Outro dia o Espírito Santo me mandou construir um quarto só para orar. Eu gastei 42 mil reais para construir o quarto, só para orar, para mais nada, tem mais nada lá dentro, só para orar. Fica lá dentro orando, gritando, gemendo, rola no chão e levanta a mão, tira Jesus para dançar, faz coração para ele. É o meu quarto de oração. Se eu tenho um lugar para guardar o raio do meu carro, se eu tenho lugar para guardar minha roupa, se eu tenho lugar para fazer minhas necessidades, eu não tenho lugar para orar. É a coisa mais importante da vida que uma pessoa pode fazer na hora que levanta até a hora de dormir, é orar. Satanás treme, ele passa mal, ele tem convulsão quando ele vê um crente orando. Quando ele vê um crente orando, ele fala assim: ferrou. Que hora você vai orar? Quando tu que está do lado fala assim: vamos orar, trem. Vamos orar, trem. E a última regra: o diabo quer que você duvide de quem você é na hora das lutas. O texto que a gente leu mostra, sabe o quê? O diabo pegou Jesus, colocou ele numa situação complicada e disse para ele assim: se tu és o Filho de Deus. O diabo quer que você duvide de quem você é. Não duvide de quem você é. Não duvide de quem você é. Você pode passar a luta que for, você pode ficar doente o tanto que for, você pode ficar sem dinheiro o tanto que for, as pessoas podem falar mal de você o tanto que for, mas você é alguém que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e nada vai mudar isso, nada vai mudar isso. Eu vou te falar uma frase aqui: um cristão arrebentado
sem saúde, sem amigos, sem dinheiro. Ele ainda tem mais poder do que um não cristão milionário com o rosto dele na revista Caras e almoçando com Obama e com a Dilma. Você tem Cristo dentro de você, e Cristo não é esmilinguido não, entendeu? Cristo é a coisa mais poderosa que pode habitar dentro de uma pessoa. Olha para mim, não duvide de quem pega a sua identidade e olha e fala: eu sou filho de Deus, eu sou um louco por isso aqui, Satanás. Você vai ter que engolir pro resto da sua vida. Eu tenho muito para falar nessa noite. Eu estou tentando aqui te alertar da guerra que a gente vive nela. O diabo está inconformado com a nossa inconformalidade. Você não pode aceitar isso. Não aceite isso, porque vai vir uma guerra contra nós. Olha o que eu estou dizendo, escuta aqui. Pela primeira vez no Brasil, a voz dos evangélicos foi ouvida. Pela primeira vez no Brasil, o povo entendeu que o povo que ama a Deus pode até eleger um presidente se quiser. Pela primeira vez no Brasil, os crentes estão indo para a rua. Os jovens da Lagoinha saíram todos para a rua comigo lá, e nós fomos orar, profetizar, abençoar e declarar a bênção de Deus e meter a mão na cara dos baderneiros safados sem vergonha do inferno, filho do capeta, que combate a corrupção com um erro. Sabe contra que a gente tem que fazer protesto? Contra os nossos próprios pecados, contra as nossas próprias corrupções. Porque se tem corrupção lá no governo, a corrupção começou dentro da nossa casa, com a conta que a gente não paga, com o sinal de trânsito vermelho que a gente fura, com a prova da faculdade que a gente cola, com a mentirinha branca que a gente conta, com a fofoquinha que a gente faz no Facebook. Começa na nossa vida. Nós não temos que meter o pau na Dilma, nós temos que perder o pau em nós mesmo. Nós temos que olhar para dentro da nossa casa. Outro dia eu fui na casa de um pastor. Quando eu cheguei dentro do carro, eu estou vendo um fio atravessando assim. Falei: velho, o que é isso aqui? É porque eu puxei a internet do vizinho de graça para mim. Falei: velho, você tem filho adolescente. Os filhos estão vendo você, pastor, fazendo uma coisa. Eu falo assim: não, mas é bom demais. Você não tem moral para pregar mais. Gente, o diabo quer colocar a gente sem moral para pregar, sem moral para viver, sem moral para levantar a mão num culto. Não caia nessa. Eu quero que vocês preparem para ver vídeos muito fortes agora, feitos pelo meu amigo Ivan, lá de Brasília. Se você não tem estrutura, tem estrutura. Se não tem também, arruma agora aí. Dá o play. Pode dar o play aí. Não, vocês vão sentar. Agora vai lá para trás. Vai para trás aí para vocês verem. Ou então chega todo mundo aqui bem pertinho. Olá, Virgílio. Eu quero jogar um jogo com você. O nome do jogo é prostituição. Para te treinar, criei todo um universo ao seu redor que literalmente te seduzirá. Sites, filmes, revistas, tudo para você ir treinando sozinho, através da masturbação. E quanto mais mergulhar neste universo pornográfico, mais vai desejar se aprofundar no meu jogo. Você sempre quis ser aceito por todos. Chegou a hora de você mostrar que é macho, que é homem de verdade. O próximo passo é pegar o maior número de mulheres possível. Deve usar e abusar delas, fingindo que as ama, até tê-las por completo. E depois deverá abandoná-las, partindo para outras. O perigo desse jogo é apenas um. Você não pode se envolver emocionalmente. Deve ser forte o bastante para isso. Quanto mais sexo tiver, quanto mais mulheres conquistar, mais se sentirá o cara e mais será aceito. Escondi em uma das mulheres com a qual se envolverá uma gravidez indesejada. Esta será a forma com a qual eu vou te fazer sofrer, te prendendo a esta mulher e gerando um filho fora de um casamento estruturado, mais uma vítima do meu jogo cruel. Em outra, escondi o vírus HIV. Esta será a forma com a qual eu vou te tragar, de uma vez por todas. E já armei toda a armadilha, o dia em que você não terá camisinha e não resistirá aos encantos da minha enviada. Mas para este jogo, seus olhos espirituais estarão vendados e você não conseguirá enxergar o seu engano.
Te levarei a pensar que sua carne é fraca e que você nunca conseguirá viver sem sexo. E cada vez mais te envolverei até matá-lo. Eu vim para matar, roubar e destruir. E que comece o jogo. Daqui a pouco vai passar uns vídeos pesados aí, hein? Segura. Antônio, eu quero jogar um jogo com você. E o meu jogo é sem preconceitos. De repente você descobre que se sente atraído por pessoas do mesmo sexo e começa a lutar contra isso. Mas a minha pressão será muito grande para dizer para você que você precisa se entregar, precisa assumir. Você nasceu assim, não tem culpa de ter esses desejos. A mídia faz parte do meu jogo, é meu maior aliado. Todos os dias dizendo que você deve ser feliz assim. Você não vai conseguir se lembrar quando isso começou, porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar você se lembrar quando foi marcado na sua alma e começou a se sentir atraído por meninos. Não vou deixar você saber se foi no ventre da sua mãe, quando todos queriam que você fosse uma menina e sua alma recebeu esses sentimentos. Não vou deixar você saber se teve experiências sexuais com meninos na infância e isso também gerou confusão na sua identidade. Ou se um abuso sexual gerou sentimentos homossexuais. Prefiro deixar você acreditar que nasceu assim. Para o meu jogo, preparei a ilusória felicidade nos braços de pessoas do mesmo sexo. Quando você finalmente assumir, vai pensar ser o homem mais feliz do mundo, mas será tudo parte do meu jogo. Com o passar do tempo, descobrirá a traição, a falta de fidelidade, a promiscuidade que gera relacionamentos sem compromisso, sem aliança. O ciúme tomará conta do seu ser e te escravizará. A vingança tornará sua aliada e parte da sua vida. E cada vez mais você se afundará na depressão. Preparei vozes para gritar todos os dias no seu ouvido, dizendo para você que para você não tem mais jeito e nem mais volta. Para esse jogo, seus olhos espirituais estarão vendados e você não conseguirá enxergar que um abismo chama o outro e cada vez mais estará afundando. Logo passará o tempo, logo você envelhecerá, terá que pagar pelo prazer e apenas pelo prazer, porque o amor não poderá comprar. E quando você estiver mendigando o prazer, chegará ao ponto máximo desse jogo, o vírus HIV, a recompensa da promiscuidade, a AIDS, com a qual eu vou te matar, pois eu vim para matar, roubar e destruir, e que comece o jogo. Deixa eu passar o outro. Ainda dá tempo de correr, hein, Playboy? Olá, Marina. Eu quero jogar um jogo com você. E o meu jogo é viciante. Te apresento primeiro os goles inocentes do beber socialmente. Afinal, todos os seus amigos e amigas bebem e você não pode ser diferente. Precisa ser aceita pelo grupo. Te apresento o cigarro, mas você não vai viciar. É só um de vez em quando. Você é forte, não vai ficar dependente. Mas você precisa de algo mais forte, uma bebida mais forte, que te deixe mais alto. Te apresento novas doses que vão te levar um pouco mais longe. O próximo passo do meu jogo é te apresentar a maconha, uma viagem um pouco mais demorada.
Ninguém precisa saber, a não ser os amigos e amigas, é claro. Sua mãe nunca entenderia, ela é careta. E para quem experimentou o cigarro, o álcool e a maconha, por que não cheirar um pouco? A cocaína vai te fazer ficar apaixonada pela branca pura. Tenho mais algumas cartas no meu jogo. Uma bala, o êxtase da festa trance, um crack ou uma merla, o que você quiser. Esse é o meu jogo. Aos poucos vou te envolvendo cada vez mais e te fazendo se sentir a inteligente. Aqui é demais. Daqui a pouco eu te deixo sem dinheiro e você fica louca, quer desesperadamente, mas não tem como pagar. Então te levo até a carteira da sua mãe, lá tem dinheiro, ou até as economias da sua avó. Bem-vinda, agora você é dependente e precisa roubar ou até se vender para o seu prazer. E para este jogo, os teus olhos espirituais estarão vendados, não permitindo você enxergar que é escrava, que está presa. Eu vou lhe dizer todos os dias que você não consegue se libertar. E lá na frente, sabe o que eu preparei para você? Preparei para você uma overdose. Faz parte do meu jogo. Eu vim para matar, roubar e destruir. E que comece o jogo. Para ninguém nessa noite achar que nunca caiu nesse jogo, olha quem já foi colocado nesse jogo também. Pode passar. Olá, Jesus. Eu quero jogar um jogo com você. A vida de toda a humanidade pertence a mim. Eles fazem parte do meu jogo. Escravizei todos eles em armadilhas mortais. E a vida deles agora está em suas mãos. Apenas você pode salvá-los e apenas se vencer este jogo. Você será traído, entregue aos malfeitores, tratado como bandido, como criminoso, como ovelha muda ao matador. Será julgado, será condenado pelas pessoas que você amou e se importou com elas. Primeiro será açoitado, lhe ferirão até você quase morrer. O chicote vai lhe rasgar a carne e você será moído. Em seguida eles acharão que não é o bastante e pedirão que te crucifiquem. Colocarão em sua cabeça uma coroa de espinho, rasgando sua cabeça e te fazendo sangrar mais. Colocarão sobre seus ombros uma pesada cruz de madeira que você terá que carregar até o local onde será crucificado. Toda a multidão acompanhará o seu sofrimento, a sua dor. Muitos zombarão. Você chegará ao ponto máximo da humilhação. No alto do Monte Caveira, pregarão suas mãos naquela cruz e os seus pés também, com cravos enormes. Você irá sentir muita dor e sofrerá muito. Como um animal, será erguido na cruz, pendurado para todos verem. Ficará pendurado até perder todo o sangue, todas as suas forças, até não conseguir mais. Então não resistirá e se entregará à morte. Preparei para você a pior morte que um homem deve ter, a morte de cruz, com a qual eu vou te matar. Eu vim para matar, roubar e destruir, e que comece o jogo. Nesse último vídeo eu vou pedir para ninguém gritar até o fim. Quem vai terminar o sermão não é esse cara aí não, é outro. Pode passar.
Olá, Satanás. Eu sou Jesus. Eu sou o Verbo que se fez carne. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu sou o que deixei a minha glória para descer como homem e participar do seu jogo. Me entreguei aos homens, os curei, acreditei em cada um, libertando, fazendo milagres, e a recompensa foram corações endurecidos. No seu jogo eu fui traído, no seu jogo eu fui rejeitado, no seu jogo eu fui abandonado, no seu jogo eu fui condenado, no seu jogo eu fui açoitado, no seu jogo eu fui crucificado. Me pendurou na cruz, onde fui feito maldito. Como cordeiro mudo, fui ao matadouro e morri. O silêncio parou. E no inferno você comemorava. Mas eu desci ao inferno. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu tomei a chave das tuas mãos e ao terceiro dia eu ressuscitei. Eu venci o jogo e tenho direito às vidas. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero orar. Eu vou pedir que todos se assentem. Se assente. Eu só quero que fique de pé o público que eu vou pedir que fique. E nós vamos fazer uma oração. Só isso. Quem ouviu essa mensagem nessa noite e diz: Lucinho, eu sei tudo que passou aí, mas mesmo assim eu estou perdendo o jogo. Tem algumas áreas dessas ou de outras onde eu continuo sendo cobaia do diabo, mas nessa noite chega. Ele venceu o jogo e eu quero sair daqui hoje liberto. Se você ouviu essa palavra nessa noite e diz: eu preciso de uma mudança na minha vida, eu estou inconformado, não é com o que eu vejo nas ruas, não é com o que eu vejo na TV, é com o que eu vejo em mim. E nessa noite eu decido me voltar para Deus com tudo que eu tenho. Fica de pé no seu lugar. Se você sabe que foi para você essa mensagem nessa noite, eu estou proibindo qualquer pessoa perguntar para o outro por que ficou de pé. Se o marido ficar de pé, a esposa está proibida de perguntar. O problema é do marido, por que ele está ficando de pé. Eu estou proibindo as mães de perguntar: minha filha, você está de pé por causa de quê? O problema é da menina. A amiga não vai perguntar para amigo, ninguém. Isso é cada um com cada um aqui nessa noite. Se você está de pé, você sabe por que você está de pé. E eu também estou de pé. E eu estou aqui junto com vocês para dizer: o Lucinho que entrou aqui está cansado de ser quem ele é. E eu quero sair por aquela porta. Velho, Jesus não merece a gente sair daqui. Olha o carinho que foi feito. Olha esse evento. Olha o que custou. Olha esse lugar. Olha, velho, tudo. Aí a gente sai daqui para viver a mesma vida. Eu estou inconformado.
inconformado comigo. E eu vou fazer uma simples oração. Vou passar para o pastor Rinaldo. E ele vai fazer o que ele quiser. Mas nesse momento eu queria que você pusesse a mão no seu coração. Jesus, eu não sei pregar bonito. Eu sei falar do que o Senhor fez em mim. Oh Jesus, eu era um menino que eu tentei me matar. Eu já fui presa por pornografia. Eu já escrevi mais de 100 bilhetes suicidas. Deus, não era para eu estar aqui hoje, mas o Senhor desceu com tanto amor e me salvou. Olha essa multidão que está de pé. Eu não pedi para eles ficarem, eles estão de pé diante da tua palavra. Oh Jesus, nós estamos simplesmente revoltados, inconformados com a nossa frieza, com a nossa incredulidade, com a nossa apatia, com os nossos velhos pecados de estimação. Nós estamos assim cansados, Deus, mas o Senhor venceu o jogo. Aquilo que nenhum de nós consegue fazer, o Senhor fez naquela cruz. E naquela cruz, de braços abertos, o Senhor venceu todos os demônios do inferno. E nessa noite estamos libertos pelo nome de Jesus. Nós confessamos agora para o Senhor o nosso pecado. Confessa ele aí, fala aí. Eu te dou 10 segundos, 20 segundos. Fala para Deus o que é. Deus, é isso aqui, ó. Eu sou o terror da minha mãe. Deus, eu te confesso que eu não leio minha Bíblia e não oro de jeito nenhum. Deus, eu te confesso aí alguma coisa para Deus. Sua homossexualidade, a droga que você usa, eu não sei, a bebida alcoólica, a menina que você está ficando, a pornografia que você está vendo. Confessa alguma coisa para Deus aí. A mentira, a inveja, a fofoca. Confessa. Jesus, toma. Entrega para Ele agora, entrega. E diga comigo assim: nessa noite eu saio daqui livre. O Senhor venceu o jogo. E por causa do Senhor, eu não sou mais cobaia de Satanás. Eu sou livre. Nesta noite, morre o Lucinho. Fala o seu nome. Diga de novo: nessa noite, morre o Lucinho, frio, fraco, desanimado, pecador. Diga: nessa noite, morre o Lucinho, frio, fraco, desanimado, abatido, revoltado, ressentido. E no lugar nasce mais um louco por Jesus. Você pode aplaudir o nome dele. Aleluia! Aleluia! Dê um grito! Dê um abraço desse louco por Jesus que está aí do lado. E diga assim: não vamos deixar de ser inconformados.